na Igreja do Espaço Novo Tempo. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Janice, eu sou a professora de ensino religioso para as turmas do 6º, 7º e 8º. E nessa manhã tenho aqui, né? Pelo menos a Rafa, que eu estou vendo que é a minha aluna. E é uma alegria poder estar aqui com vocês e que realmente a mensagem que Deus está mandando nesta manhã para todos nós, que possa ser algo muito especial para a nossa vida também. Se existe uma coisa especial, é você chegar perto de uma pessoa e sentir que essa pessoa está cheirosa. Como é bom. E nós vamos falar um pouquinho sobre o perfume, mas não é esse perfume que a gente usa. Mas é o perfume que Deus ele nos trouxe, que é o perfume da salvação. Eu convido você para abrir a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 2, o verso 14 a 16. Segundo Coríntios, o capítulo 2, desculpa, o versos 14 ao verso 16. O verso 14 nos diz assim: E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus, nós somos o bom perfume de Cristo, que nos salvam e nos que se perdem. Nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, um cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, um cheiro de vida para a vida. E o texto, Paulo termina dizendo, e para estas coisas, quem é idôneo? Vamos compreender um pouquinho, então, o que Paulo quis nos escrever e nos ensinar neste texto aqui, de 2 Coríntios. Queridos, o texto começa falando, e graças a Deus. Você sabe que em Cristo é que nós somos bem-sucedidos. Você tem isso na sua vida, essa noção que tudo aquilo, em todo aspecto da sua vida, seja na família, seja no trabalho, seja na sua vida espiritual ou em qualquer outro aspecto que você tenha muito sucesso, é graças a quem? É sempre graças a Deus. Em nenhum momento nós conseguimos as coisas porque nós temos a força. Quero começar contando uma história para vocês. Eu participei como diretora associada do Clube de Desbravadores na cidade de Bauru, alguns anos atrás. E num domingo de manhã, nós passamos, pedimos que um líder político da cidade, era uma pessoa importante ali, e que ele pudesse vir e falar com a gente, com os desbravadores. Trazer uma mensagem especial para eles. E, queridos, aquelas pessoas, aquele homem, ele trouxe uma mensagem para os desbravadores, focando somente, exatamente naquilo que nós queríamos. Como eles deveriam ter sucesso, né, o empenho que eles deveriam ter. Mas o foco deles foi, você precisa saber que tudo que você vai ganhar na sua vida tem duas coisas. E ele levantou as mãos e falou, uma é a sua força e o outro é o seu trabalho. Tudo que você tiver que conseguir, qualquer sucesso que você tiver, é só essas duas coisas que contam na vida. E, queridos, logicamente que depois que aquela pessoa saiu, nós tivemos que dar uma consertada ali para os nossos desbravadores e mostrando para ele que, se Deus não estiver em primeiro lugar, nada disso tem algum proveito, ou esse sucesso realmente não é um sucesso que é algo que Deus espera. E, queridos, então, nós temos que ter essa consciência na nossa vida.
E sabe qual é o maior privilégio? É de nós podermos testemunhar os resultados do que Deus faz na nossa vida. Você tem esse costume de fazer? Se algo de bom está acontecendo, conte para os seus amigos. E não é algo que você vai fazer para se gloriar, mas fala, olha, Deus tem concedido algo tão especial para mim. Isso é algo muito importante que nós devemos fazer. E não importa o que seja. Às vezes sejam coisas simples que aconteçam. Isso está mostrando a autonomia de Deus na nossa vida. Aquilo que nós desejamos, sempre colocando Ele em primeiro lugar. E, queridos, o verso 2,14, ele continua falando que sempre nos faz triunfar, e Deus escolheu a quem para poder transmitir essa fragrância. Quem foi? Foi o outro? É a cada um de nós. Deus escolheu a nós para que nós possamos manifestar. E será que aonde que nós temos que manifestar essa fragrância do conhecimento dele? Em alguns lugares apenas? O texto nos fala que nós temos que mostrar isso em todo lugar. E eu vou trocar aqui a fragrância do seu conhecimento como perfume da salvação. Que são palavras sinônimas aqui quando se fala o conhecimento, e logicamente é o conhecimento que nós adquirimos ao estudar a palavra de Deus, que é a palavra da salvação. E, queridos, Ele chamou a cada um de nós. E nós precisamos saber que isso é um grande privilégio. Os alquimistas dizem que existem 2 tipos de perfumes. O primeiro é o perfume artificial. E vocês sabem que o perfume artificial, ele é extraído através da manipulação de produtos químicos. Então, se consegue os perfumes, então, artificiais. Nós também temos o perfume natural. Que seria, então, a extração de plantas, de flores, até de animais. E eu me lembro, quando eu era criança, eu ia na casa da minha avó, ela morava lá na cidade de Presidente Epitácio. Eu nunca tinha visto eu morava na cidade de Hortolândia, já tinha passado por alguns outros lugares, mas eu nunca tinha visto essa flor. E eu saía à noite e eu falava para minha mãe, mãe, que cheiro é esse que eu estou sentindo? E ela falava, filha, isso é uma flor que à noite ela brilha. Que flor que é? A dama da noite. E você sente de longe, talvez aí 20, 30 metros, você sente o aroma desta flor. Então, esses são os perfumes naturais que existem. E, queridos, existem algumas classificações. Eu pesquisei aqui algumas classificações de aromas que existem. E é gosto para todas as pessoas, né? Cada um, eu sei que tem um tipo de perfume diferente que gosta. E você tem aqui os amadeirados, os cítricos, âmbar, chipre, couro florais, oriental, o doce. Então, esses são as fragrâncias diferentes que você tem, os aromas diferentes nos perfumes. Nós moramos no Rio Grande do Sul, muitos anos, e eu me lembro que uma vez o meu esposo ele foi para o Uruguai, e ali eu tive a oportunidade de, pela primeira vez, ganhar um perfume importado. Porque nós temos bons perfumes aqui, mas os perfumes importados, a gente sabe que eles são perfumes muito melhores do que os nossos. E como foi gostoso eu ganhar um perfume daquele, ele conhecia muito bem aquilo que eu gostava, e ele me trouxe um perfume maravilhoso. E dizem que existe uma diferença entre, uma vez uma pessoa muito conhecedora de perfumes falou isso para mim. Existe diferença do perfume bom e perfume ruim. O perfume bom é aquele perfume que quando você passa, a pessoa só vai sentir cheiro se ela chegar bem pertinho de você. Agora, o perfume ruim é aquele que, quando uma pessoa coloca, ela deixa um rastro, né? Ela vai passando e o perfume vai ficando para trás. Mas, cada um tem o seu gosto e nós gostamos de ter um bom perfume. E vocês sabem que o bom perfume ele chega a ficar de 8 a 12 horas na pele. Olha que interessante. Queridos, as flores também, ela produz um óleo. E para que serve esse óleo? Esse óleo é uma mistura de hidrogênio, oxigênio e gás carbônico. E sabe o que acontece quando bate o calor? Ele se torna volátil, evapora. E é exatamente isso que acontece. E por isso,
como as flores, elas soltam este calor, elas então começam a atrair o quê? Insetos diversos. Se você for num jardim, numa árvore que tem muitas flores, você ali vai perceber quantos insetos que tem ali nessas flores. Porque eles são atraídos por isso. E olha que interessante, apenas uma curiosidade para vocês. Os insetos, eles são atraídos pelos aromas e os pássaros são atraídos pelo colorido das flores. É assim que acontece. Mas você percebe ali uma quantidade imensa. E, queridos, a Bíblia também fala de um óleo. Nós vimos aqui o óleo das flores que atrai esses insetos. E a Bíblia também fala de um óleo para nós. Qual é o símbolo do óleo na Bíblia? O Espírito Santo. E eu faço uma pergunta para você. Será que você tem este óleo na sua vida? Será que seria mais ou menos assim? Você está passando num determinado local e ali tem algumas pessoas que não conhecem o amor de Deus e elas olham e não falam: nossa, olha, aqui está passando um cristão. Será que seria isso? Com certeza não é. O óleo do Espírito Santo, ele age de forma diferente na nossa vida. Queridos, responda para você. Deus escolheu você para exalar o perfume, este óleo, em todo lugar que você estiver. Você tem feito isso? Nós vamos então ver quais são as fragrâncias desse óleo. Porque eu estou falando do óleo, que ele é usado para atrair. Então, que tipo de óleo é esse que a Bíblia nos traz? Abra a sua Bíblia em Gálatas 5:22. A Bíblia mesmo nos dá essa resposta que nós precisamos. E Gálatas 5:22, ele nos diz o seguinte: o fruto do Espírito é... Queridos, o resultado de você colocar esse perfume na sua vida, agora que nós temos as fragrâncias: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Observam quantas fragrâncias diferentes. Eu quero falar um pouquinho sobre essas fragrâncias na nossa vida. Queridos, será que as pessoas que estão dentro do seu trabalho, eu vou começar um pouco mais distante, elas sentem que você tem essa fragrância? Os seus colegas de trabalho? Para mim, como professora, para a Gi, né? Para o André, que a gente trabalha diretamente na escola. Os alunos sentem essa fragrância em nós? O amor? E, queridos, eu que trabalho com as crianças, eu percebo quanto isso falta dentro do lar. Quantas vezes os pais não conseguem demonstrar para os seus filhos que o amam? E a criança é engraçado. Muitas vezes eu estou na sala de aula, dando algumas aulas e falando algumas coisas sobre questão de relacionamento, e os alunos começam a levantar a mão e contar a sua vida. E às vezes eu até peço para ele: pessoal, não falem, porque senão eu fico meio sem graça, porque parece que eu estou falando, né, diretamente porque está acontecendo isso na sua casa. Mas não tem jeito. E uma das coisas que nós mais vemos, queridos pais, a criança, ela relaciona muito tempo com amor. Quando um pai dedica tempo para o seu filho, e quanto menor, mais tempo ele tem que dedicar, a criança sente que ele é amada. Quando o pai não dedica tempo e que faz tudo por ele, dá tudo, e nunca tem tempo para o filho, ele acha que o pai não ama. E muitas vezes as crianças vêm falar isso. E, meus queridos, mas não é só no contexto dos filhos, mas será que você transmite isso, esse fruto do Espírito, essa fragrância do Espírito Santo, ela está presente no seu relacionamento com o seu esposo, com a sua esposa? Quantas vezes nós precisamos disso? Uma outra fragrância aqui muito importante para a nossa vida, que é a segunda fragrância, é a fragrância da alegria. Você tem alegria na sua vida?
Nós precisamos mostrar para as pessoas que estão ao nosso redor que nós somos pessoas felizes, mesmo em meio às nossas dificuldades, mesmo em meio a problemas que nós temos. E, queridos, eu tenho certeza que você e eu temos muitos problemas. Vou contar um fato para vocês. No ano de 2013, eu faço aniversário no dia 4 de setembro, eu tive um irmão que ligou para mim, e quando foi no dia 6, o meu outro irmão não tinha me ligado ainda, achei que ele estivesse me ligando para me dar o parabéns. Ele falou: Janice, eu estou atrasada, você sabe que às vezes eu sou meio displicente nisso, mas eu estou ligando porque tem uma coisa muito triste que está acontecendo. Eu falei: o que foi? O Jairo desapareceu. O meu irmão que tinha me cumprimentado no dia 4 de setembro. No dia 5 de setembro ele desapareceu. Só resumindo a história para vocês, ele trabalhava num hospital, a Parte Hotel, na cidade de Vitória, na Serra. Eu acho que é a cidade de Serra, né, que faz parte da Grande Vitória. E por causa de uma funcionária que ele mandou embora, por ela estar dando muito problema, o seu marido era traficante, e ele mandou matar o meu irmão. Só que desapareceu, né? Foram muitos dias, foram quase 20 dias, para nós descobrirmos que um corpo que estava lá queimado, que eles encontraram num lixão da cidade, era o corpo do meu irmão. Asfixiaram ele e queimaram ele. Queridos, são notícias que a gente vê lá no jornal, na televisão, mas você nunca imagina que ela vai chegar dentro da sua casa. O meu irmão era um grande cristão. Ele gostava muito de dar estudos bíblicos. E a última imagem que nós temos dele é exatamente com uma bolsa que ele sempre carregava a sua Bíblia, onde ele saía dali e ia fazer os seus estudos no hospital. Foi uma imagem que nós conseguimos depois de um local que ele foi o último lugar que viram ele. Sabem, queridos, foi muito difícil para nós continuarmos vivendo numa situação dessa e falando: como vou ter alegria? O meu esposo, ele formou uma frase que foi algo muito especial, que resumiu tudo aquele sentimento que nós tínhamos. As lágrimas que este mundo nos traz, das tristezas, das angústias que nós passamos, a gente vai enxugar trabalhando para Deus, para poder fazer com que Jesus possa voltar um pouco antes, ou mais pessoas então saberem deste amor dele. Mas, queridos, nós como cristãos, apesar do mundo de dificuldade que nós passamos, nós temos que ter alegria. As pessoas têm que ver em nós pessoas felizes, pessoas alegres, que nós servimos a um Deus maravilhoso e que temos uma mensagem maravilhosa da volta de Jesus. E os outros frutos, paz, longanimidade, bondade, logicamente, eles estão todos ligados, né? As pessoas ao seu redor, elas veem isso em você. Elas veem atos de bondade, elas observam que você tem isso. E, meus queridos, eu faço a pergunta de novo para você: você tem essas fragrâncias na sua vida? Só existe uma forma de você adquirir essa fragrância. É através deste óleo que vai te atrair para isto. As pessoas... eu quero só contar algo para vocês aqui. Eu já falei para vocês que eu sou professora. E eu digo o seguinte, que eu tenho um grande privilégio de falar de Deus para os meus alunos. Mas eu tenho também uma grande responsabilidade nisso. Porque vocês sabem como são adolescentes, como são crianças. E quanto desafio existe quando nós vamos ensinar. E sabem, queridos, quando eu saio, com muita humildade eu falo isso para vocês, todas as manhãs, antes de eu sair para a escola, eu peço a Deus que me ajude a refletir o amor e a bondade deles para os meus alunos. E eu fico... às vezes é até interessante quando eu chego na sala. Essa época de pandemia, o ano passado nós não tivemos contato com os alunos, mas principalmente as turmas dos sextos anos, eles são muito amorosos. E no início do ano eu tinha especificamente um aluno, o Gabriel, que eu não podia entrar na sala ali nos primeiros meses, né? Ele vai se afeiçoando a gente. E o Gabriel, ele vinha, não tinha jeito.
Ele vinha, grudava na minha cintura e falava, Pro, como é gostoso ter você aqui, Pro, não vai embora mais. Eu falei, mas você tem que ter outras aulas. Não, Pro, pode ser só a sua a manhã inteira. E a gente, e com o tempo, né, um vendo que o outro abraçava, e quando eu entro na sala, às vezes eu tenho que tomar cuidado para não cair. A Rafa está balançando a cabeça ali, né, Rafa? E sabem, queridos, eu olho isso como uma grande responsabilidade, porque eu estou ali ensinando o amor de Deus para eles. E eu sinto que eu tenho atraído eles para este amor de Deus. E muitos deles chegam para mim e falam, professora, você não tem noção o que você tem feito na minha vida. Eu me tornei uma pessoa muito melhor por causa das suas aulas. Isso é uma grande responsabilidade e eu agradeço a Deus por isso. Queridos, as flores, elas atraem os insetos. E esse óleo em você vai fazer as pessoas serem atraídas também a você. E você vai atrair essas pessoas não para você apenas, mas para conhecer o amor de Deus, para Cristo. E eu vou fazer uma pergunta. Se as pessoas que não te conhecem e também não conhecem a Cristo, se elas seguissem no seu dia a dia, naquilo que você faz, naquilo que você come, nas músicas que você escuta, em tudo aquilo que os nossos sentidos, eles são abertos, essa pessoa se encontraria com Cristo? E esta é algo que nós precisamos sempre nos preocupar. O verso 15, vamos continuar aqui. O verso 15 nos fala porque para Deus nós somos o bom perfume de Cristo nos que se salvam e também nos que se perdem. Querido, sabe o que significa isso? A influência que nós exercemos, ela é muito mais forte do que nós podemos imaginar. Na minha vida como cristãos, eu influencio as pessoas para o bem ou para o mal. Sabe aquela frase que muitas pessoas às vezes falam? Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Ela não serve para nós como cristãos. Não tem como. E não sou eu que estou falando, queridos. É a palavra de Deus que nos fala sobre isso. Para estes, cheiro de morte para morte. Ou para aqueles, cheiro de vida para vida. E sabe então algo que é muito forte que nós podemos dizer em relação a isso? O que eu faço nunca para na primeira pessoa. Eu falo alguma coisa para alguém e, por sua vez, esta vai falar para outro e vai influenciar outro. Por isso que Paulo nos dá esta dimensão desta influência que nós podemos ser. De morte para morte. Ou também de vida para vida. É apenas estar na minha opção. É de saber que lado eu vou tomar. Que influência eu vou escolher. De escolher as pessoas, de influenciar as pessoas para fazer aquilo que é errado, ou influenciar as pessoas para ela poder se encontrar com Jesus. Queridos, eu vou falar de 2 animais aqui para vocês. Eu vou pedir para o pessoal lá do som colocar para mim. E vocês vão entender um pouquinho sobre essa passagem que eu estou dizendo para vocês. Eu não sei se você conhece este lindo animal ali. Ele não tem aqui no Brasil. Este animal, ele é chamado gato de algalha. Alguém conhece, já ouviu falar no gato de algalha? O Renato falou que conhece, tudo bem. Ele é um gato que ele é chamado de gato almiscareiro. Ele vive na região do Cáucaso. E olha que interessante, esse gato ele chegou até a entrar em extinção, porque as pessoas, elas tiram o óleo para poder fazer perfumes. Você já ouviu no famoso Wild Musk? Eu tenho um vidrinho ali, pode pôr a próxima imagem?
Aqueles que têm assim, perto da minha idade, aí vai lembrar desse perfuminho. Quem que lembra desse perfume? Olha lá, tem alguns aí. Vão lá, me ajuda aí. Não sou eu que estou aqui para os cinquentão para cima, não. Esse perfume, para os jovens aqui, eu vou explicar para eles, né? Antigamente, quando a gente era jovem, a gente não tinha condições de comprar grandes perfumes. Então, lá na farmácia vendia esse perfume. Não pensa que isso era desse tamanho, não. Era um vidrinho desse tamanhozinho aqui, ó. E era caro. Pelo tamanho dele, era muito caro. Mas, olha o que acontecia com esse perfume. Você passava uma gota dele na roupa. Olha, você podia esquecer aquele cheiro ali. Se é uma roupa que você usava só para sair, porque a gente, como era muito caro, a gente usava só de vez em quando. Então, você passava e aquele cheiro, e era um cheiro muito agradável. As pessoas chegavam perto e falavam, nossa, como você está cheirosa. Imagina, quem que não quer receber elogios, né, de você estar cheirosa. Mas, gente, eu nunca imaginei que isso era de um gato, coitadinho. E, logicamente, que o gato entrou em extinção. Foi proibido isso. Por isso que vocês, hoje que são jovens, não sabem mais disso. Porque isso nem pôde mais continuar sendo vendido. Talvez aí vendeu até a década de 90, nem sei, porque foi na década de 80 que nós comprávamos. Mas isso foi tirado. Todos gostam, né? Porque é um animal cheiroso e todos querem ter o óleo dele. Todos queriam, né? Ou se não, todos não queriam, mas pelo menos ninguém nem sabia de onde vinha e quando aparecia, a gente gostava de ter esse óleo. Agora eu vou falar de um outro animal para vocês. Pode pôr a próxima imagem aí. O pessoal do som lá me falou que esse bicho é o quê? O que vocês estão falando aí? Não é gambá. Não é o gambá. Ele parece muito o gambá, né? Eu sempre falo que ele é da família do... Eles podem ser primos, mas se você faz uma pesquisa lá na internet, eu vou te dar o nome dele, você vai ver que aparece isso aí. Ele chama-se zorrilho. Alguém já ouviu falar nesse bicho? Queridos, o zorrilho, ele só tem na região dos Pampas, no Rio Grande do Sul. Como nós moramos em Pelotas, meus filhos acho que não lembram mais muito do cheiro desse bicho aí. Mas a gente, às vezes, estava passando na estrada, o cheiro era horrível. Era tão fétido que a mais de 100 metros você consegue sentir o cheiro dele, só de passar na rodovia. E o Renato sempre falava para a gente, tem um zorrilho por aqui. Eu falei, mas que bicho maldito é esse? Olha o cheiro disso. Vou contar uma história, mas ele é muito bonitinho, viu? Vocês percebem a imagem ali? Ele sai duas riscas brancas ali, elas separam no corpo e emendam lá no rabo. Ele é muito lindo. Mas olha que interessante, gente. Não existe predador para este bicho. Não tem nenhum bicho que chega perto dele. Por causa do cheiro. Eu vou contar uma história para vocês. Essa história é do meu marido. Ele gosta muito de pescar e uma vez ele foi pescar com um amigo dele, chamado Paulo Macedo, e eles iam pescar lá naquela região do Uruguai, ali é toda a região dos Pampas, né? Rio Grande do Sul, Uruguai, é tudo. E esse animalzinho vive por todo esse lugar. E ele, então, um dia, eles estavam pescando em um determinado local e o Paulo falou, eu vou pescar um pouquinho mais para frente, daqui a pouco eu volto, mais tarde aí. Não deu uma hora, o Paulo já estava de volta, mas nem uma hora, questão de 15, 20 minutos talvez. Não sei muito bem o tempo. E quando o Paulo estava chegando no local do acampamento deles, o Renato perguntou para ele, ô Paulo, você está trazendo com você um zorrilho aí? E ele falou, você nem imagina o que aconteceu. Ele falou, eu estava no caminho, indo no caminho, e tinha um zorrilho. Ele, como é um gaúcho, conhecia muito bem esse bichinho, e viu o bichinho lá. Achou bonitinho, porque nunca tinha presenciado ele assim, de cara a cara, né? E ele achou muito engraçadinho, e ficou no caminho, e o bicho ficou quietinho ali. E ele, então, bateu os pés assim, e foi tentando se aproximar do bichinho, porque ele queria chegar perto do bichinho e tentar passar a mão dele. Mesmo sentindo o cheiro fétido, porque ele fede por tudo. Ele em si fede. E nesse momento, ele levantou o rabo para cima. E ele ejetou a urina dele na calça do Paulo.
Esse é a defesa desse bicho. Por isso que ele não tem medo de nenhum bicho. Pode vir qualquer um. Na hora que o animal, que é o predador, está tentando pegá-lo e sente o cheiro dele, vai embora. Gente, não tem como eu explicar cheiro para vocês. Só dá para sentir um cheiro, mas imagina um gambá milhões de vezes pior. Porque o gambá, tadinho, nem se ele passa, né? Às vezes eu me lembro quando eu era criança, uma vez eu vi um gambá em cima do telhado da minha casa e eu não sentia cheiro dele. O Paulo, ele teve que tirar, porque é impossível continuar junto com o cheiro. Ele pegou a calça, enfiou dentro de um saco que eles tinham lá, jogou dentro do reboque, para tentar resolver. Mas não pensa que não ficaram sentindo cheiro, ficaram o tempo inteiro, o acampamento todo. Mas era uma calça boa, o Paulo não queria jogar a calça fora e deixou ela ali. Ele chegou em casa e ele lavou a calça com muito sabão, colocou amaciante, né, quase 1 litro de amaciante. A calça ficou bem macia, mas com o mesmo cheiro. Ele, então, ficou sabendo, contaram para ele que talvez se ele abrisse um buraco e enterrasse a calça e deixasse ali uns dias guardada a calça no buraco, com terra por cima, que acabaria. Ele, então, fez isso, deixou 1 semana a calça enterrada. Daí, no outro dia, chegou lá, tirou, né, tinha cavado só um pouquinho. Quando tirou, o cheiro estava presente, a mesma coisa. Resumindo a história para vocês, 1 ano depois, a gente ia na casa do Paulo. Essa calça estava encostada no varal lá, de tanto tomar sol e chuva, porque nunca mais o Paulo conseguiu usar essa calça. E quando chegava perto, sentia ainda o cheiro fétido daquele animal. Queridos, um cheiro de vida para vida, um cheiro de morte para morte. É isso que Paulo quer nos dizer. Vocês sabem que existe, nas flores, há um micro-organismo que, se não fosse a ação do óleo volátil, este óleo que fica evaporando, elas murchariam em pouco tempo. Então, é por isso que as flores não murcham, por causa da presença deste óleo. E eu digo, fazendo um paralelo sobre isso, no mundo que nós vivemos, existe um micro-organismo chamado pecado, que, se não fosse a ação do Espírito Santo sobre a terra, Satanás nos destruiria. Você tem noção disso? Eu quero contar a história de 2 homens para vocês agora. A gente morou, como eu falei para vocês, no Rio Grande do Sul, nessa região de Pelotas. E ali existem alguns lugares que eles chamam para fora, o gaúcho usa essa expressão, que são as colônias. É como para nós se fosse um bairro rural. Essa é a questão, o local onde fica. E um dia o meu marido foi chamado para fazer um funeral de um homem. Quando ele chegou na igreja, nessa igrejinha, era uma igrejinha bem pequenininha que tinha nessa colônia, chamada Cerrito Alegre. Ele percebeu que não tinha ninguém. Tinha um cara que foi abrir a igreja, o rapaz da funerária, e um rapaz ali, e ele ficou sabendo que era o filho do dono. E ele então foi conversar. Ele falou, por que não tem ninguém aqui? Ele então disse, Renato, o meu pai foi uma pessoa tão ruim, mas tão ruim, que não tem nem como eu explicar para você o que meu pai foi aqui no Cerrito Alegre. Ele era uma pessoa má com seus vizinhos. Ele chegava em casa, ele batia na minha mãe, ele batia na gente. Minha mãe não quis vir aqui. Ela disse que ela agradeceu a Deus por ele estar morrendo. Por ele ter morrido hoje. Porque ela não suportava mais a vida que ela tinha. Queridos, tinha 4 pessoas para levar com a ajuda do Renato, tinha 4 pessoas para levar o caixão. Quase não tem gente para levar o caixão, para ser sepultado. Eu quero contar a história de um outro homem, chamado Carlos Blanc, também do Cerrito Alegre. O Carlos Blanc, ele era um líder da igreja do Cerrito Alegre, uma igrejinha bem pequenininha que tinha ali, porque ainda não estavam construindo a igreja, uma igreja muito bonitinha. E o Carlos Blanc, ele era um homem aposentado e que dedicava toda a vida dele ali.
Imagina uma pessoa que ela exala as fragrâncias do Espírito na vida dela. Não tinha uma vez que nós chegássemos ali, que ele não vinha nos cumprimentar com alegria, sabe? Uma bondade no seu coração. E quando a gente saía com ele, todas as pessoas sempre cumprimentavam. Era impressionante. E eu falava para o meu marido, falava para ele, eu nunca conheci alguém como esse homem. Que impressionante. Um dia ele levou o Renato no cemitério da cidade, dessa cidadezinha que é o bairro rural, o Cerrito Alegre, a colônia. Normalmente, as igrejas ali, existe uma peculiaridade no Rio Grande do Sul. As igrejas têm o seu cemitério. Só que o cemitério não era ao lado da igreja, mas era um pouco afastado. E ali, então, nesse cemitério, eles permitem que sejam sepultados outras pessoas também, que não são da igreja. E ele, então, foi ali no cemitério e mostrando para o Renato, então, todas as sepulturas ali. Falou, aqui está enterrando fulano de tal, ele que fundou a nossa igreja, e esse aqui é fulano. Até que ele parou diante de uma sepultura, que era um pequenininho, eram 2 crianças e uma sepultura maior. E ele falou, aqui está a minha família. Renata regalou os olhos e falou, como assim? Eu tinha minha sogra que morava com a gente. Toda a família, eu, a minha esposa, a mãe dela, os meus filhos, e nós éramos uma família muito feliz. E um dia começou uma chuva muito forte. E a minha sogra estava sentada no sofá, as crianças estavam com muito medo. Ela sentou no sofá e pôs os 2 no colo dela e ficou contando histórias bíblicas para eles, para que eles não ficassem com medo daquela tempestade. E ele disse, você não acredita, Renato, que veio um raio e atingiu os 13, matou os 3 na hora. A minha esposa estava na cozinha, fazendo a janta. Nunca mais ela se recuperou. Ah, queridos, quando eu fiquei conhecendo aquela história, eu compreendi um pouquinho daquela mulher. Ela era uma mulher tão triste, tão fechada, não falava com ninguém. E eu falei, imagina, olha a situação. E depois, então, eu pude compreender como é que... E ele ainda prosseguiu falando, sabe por que o que eu coloquei como objetivo na minha vida? O meu objetivo foi, eu vou juntar todas as forças que sobraram na minha vida. E ele era jovem isso. Ele tinha os seus 40 anos quando aconteceu esse incidente. Pastor, ele falou, eu vou colocar isso para a pregação do Evangelho. Nesse bairro aqui, ó, o bairro rural, né? Assim, falando para vocês entenderem melhor. Eram locais que tinham uma casa aqui, outra ali, era muito distante. Colônias no Rio Grande do Sul são assim. É como se fossem chácaras, né? Distantes uma da outra. Neste lugar aqui que eu moro, não tem uma pessoa que nunca ouviu falar do amor de Deus. Conheço todo mundo aqui, todo mundo já ouviu falar. Queridos, que homem. E eu pude então entender por que aquele homem, ele realmente tinha o fruto do Espírito, as fragrâncias do Espírito Santo na vida dele. Um dia, eu recebi uma notícia, tive que correr para falar para o Renato. Ele estava fazendo a parte elétrica nesta nova igreja, onde ele dedicava toda a vida dele, todo o amor que ele tinha pelo Evangelho, ele colocava ali, porque o sonho dele era ter pessoas ali. E um dia, ele, fazendo a parte elétrica, ele teve um AVC em cima do andaime e ele caiu. Já encontraram ele inconsciente. E o Carlos, ele passou de quarta-feira até sexta-feira à noite, inconsciente na UTI. E quando foi no sábado, na madrugada do sábado, ele faleceu. Foi uma morte muito triste, talvez uma das mortes que eu mais senti na minha vida. Porque nós tínhamos o sonho daquela igreja. Era uma igreja muito bonitinha que estava surgindo ali. E a gente já tinha feito uma série de evangelismo ali, a gente amava aquele local. E agora, o coração daquela igreja não tinha mais. Queridos, eu tenho muito isso comigo, sabe?
isso lógico que não é num contexto geral, mas Deus ele reserva o sábado como um dia muito especial para alguns filhos deles morrerem neste dia. O maior sonho do Carlos Blanc era trazer aquelas pessoas para a igreja. E ele nunca conseguiu. Porque alemão ele é muito, muito duro. Ele é muito firme naquilo que ele acredita. Mas quando ele também acredita e ele recebe a mensagem, ele se torna uma pessoa muito fiel. Nós chegamos cedo. Estava tudo preparado, o corpo do Carlos Blanc ali, a igreja não tinha nada ainda, estava em construção, e a gente colocamos cadeiras ali, alguns bancos, que era o que tinha, e foi chegando gente. Queridos, no final daquela manhã de sábado, mais de 500 pessoas estiveram presentes no funeral do Carlos Blanc. Eu nem sabia que morava tanta gente ali naquela região. Não tinha uma pessoa, e o comentário que a gente ouvia era: este homem era um homem de Deus. O Carlos Blanc nunca conseguiu trazer ninguém para a igreja, mas no dia da sua morte, ele recolheu todas as pessoas para ouvir a mensagem de Deus no dia do sábado. Meus queridos, que tipo de influência você será? Uma influência de vida para a vida, ou uma influência de morte para a morte? Deus, ele faz uma pergunta para nós no final desse texto. No final do verso 16, ele fala: e para estas coisas, quem é fiel? Essa pergunta ela foi feita para mim e para você. Você tem o desejo de atrair as pessoas para Jesus? Nós temos a receita. Peça ao Espírito Santo que coloque em você as fragrâncias dele. Através dessas fragrâncias, você conseguirá atrair muitas pessoas para conhecer o amor de Deus. Que Deus possa abençoar esta igreja no crescimento, na pregação da mensagem, do Evangelho, e que muitos aqui, através do testemunho de cada um de vocês, de mim também, possa conhecer o amor de Deus. Vamos orar. Fiquem em pé, por favor. Querido bom Deus, nós agradecemos pelo teu amor e a tua bondade na nossa vida. Obrigada, Senhor, por tudo que nós temos. Apesar de passarmos neste mundo com dificuldades, com problemas, a maior alegria nossa é de te servir, é de te amar e de ter o Senhor como nosso Deus e nosso dirigente. Nós ouvimos uma mensagem tão especial, Senhor, e eu quero, juntamente com toda esta igreja, nós queremos refletir o teu amor, a tua bondade para todas as pessoas que estão ao nosso redor. E que muitas pessoas, através do nosso testemunho, elas possam conhecer que tu és o Deus, que tu és esse Deus que um dia voltará para nos levar e morar num lar especial que o Senhor tem preparado. Obrigado por tudo, esteja conosco ao voltar para os nossos lares e também no restante das nossas atividades neste sábado. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês e tenham todos um feliz sábado.